Conforme analisamos na lógica proposicional, os conectivos e, implica e se somente se podem ser definidos a partir dos conectivos não e ou. Analogamente, como vamos ver, é possível definir o quantificador existencial a partir do quantificador universal e vice-versa. Isso significa o seguinte, que o alfabeto da lógica de predicados, como definimos, poderia ser simplificado, considerando apenas os conectivos não ou e para todo, deixar o existe de lado, ou deixar o para todo de lado e considerar apenas o existe. Mas por que podemos definir o para todo a partir do existe, o existe ou o existe a partir do para todo? Como fazer isso? A maneira melhor de ver como fazer isso é considerar um exemplo. Suponha a afirmação: existe aluna de ciência da computação que é bonita. Suponha também que estamos considerando as alunas de ciência da computação da UFO. E suponha também que Px é verdadeiro se somente se x é bonito. Considerando tais suposições, informais, evidentemente, podemos representar essa sentença por existe x, Px. Existe um x que é aluna de ciência da computação da UFO e esse x é bonita. Observe que a representação é uma fórmula da lógica de predicados. E suponha que tal fórmula é verdadeira. Ou seja, que é verdade que existe aluna de ciência da computação que é bonita. Por outro lado, suponha essa outra sentença. Toda aluna de ciência da computação é feia. Seguindo tais suposições, essa sentença é representada como sendo para todo x, não Px. Ou seja, para todo x é o caso que não Px é verdadeiro, ou seja, é o caso em que x não é bonita, é o caso em que x é feia. Toda aluna de ciência da computação é feia, representada por para todo x, x é feia. Dizer esse fato, dizer que essa fórmula representa essa sentença, equivale a dizer que a sua negação equivale a essa, representa essa. Ou seja, temos aqui que é falso que toda aluna de ciência da computação é feia. Não para todo x, não Px. Mas dizer que é falso que toda aluna de computação, de ciência da computação é feia, equivale a dizer que existe aluna de ciência da computação que é bonita. Estamos falando fatos equivalentes. Essas duas sentenças expressam a mesma ideia. Conclusão. Existe x Px expressa do ponto de vista semântico o mesmo que essa sentença. Não para todo x, não Px. Em outras palavras, o existe pode ser definido a partir do para todo, do ponto de vista do significado do para todo. Ou seja, do ponto de vista da semântica, eu expresso
o existe a partir do para todo. Pois, do ponto de vista dos significados, dizer que existe aluna de ciência da computação que é bonita equivale a dizer que é falso que toda aluna de ciência da computação é feia. Estamos falando a mesma coisa. Por isso é que expressar essa sentença e expressar essa sentença, estamos falando a mesma coisa. É claro que estamos aqui num domínio da informalidade. De uma maneira informal, percebemos essa equivalência. Observe um pouco mais sobre essas sentenças que falam de para todo e de existe. Existe aluna e toda aluna. Vamos raciocinar um pouco mais sobre isso. Isso nos ajudará. Existe XPX. Representa, existe aluna de ciência da computação que é bonita, porque esse predicado é o predicado que representa o fato de dizer que X é bonito. E estamos falando de alunas de ciência da computação. Essa fórmula representa toda aluna de ciência da computação é bonita, ou seja, para todo X que é aluna de ciência da computação é o fato de que X é bonita. Mas, se P de X é o predicado que caracteriza as alunas bonitas, não PX caracteriza, representa as alunas feias. Então aqui estamos representando a sentença. Existe aluna de ciência da computação que é feia. E essa fórmula representa toda aluna de ciência da computação é feia. Isso é, para todo X é o caso em que é falso que PX, ou seja, para todo X é falso que X é bonito. Observem que, considerando tais representações, dizer que existe XPX, ou seja, dizer que existe aluna que é bonita, equivale a dizer que é falso que toda aluna é feia. Por outro lado, toda aluna é bonita, equivale a dizer que é falso que existe aluna que é feia. Então, dadas essas equivalências, podemos considerar que esse símbolo é um símbolo de denotação, ou seja, escrever essa fórmula é o mesmo que escrever essa, e escrever essa seria o mesmo que escrever essa. Isso do ponto de vista sintático. Então, considerando tais correspondências sintáticas, o alfabeto da lógica de predicados poderia ter sido definido considerando apenas o para todo ou apenas o existe. Entretanto, naquele alfabeto nós consideramos os dois conectivos. Isso é feito simplesmente considerando objetivos didáticos. É muito mais fácil considerar os dois conectivos, os dois quantificadores na definição do alfabeto. Isso fica mais claro o entendimento do alfabeto. Analogamente ao que ocorre na lógica proposicional, podemos simplificar as fórmulas da lógica de predicados. Podemos retirar parênteses, podemos omitir parênteses, e nem sempre isso nos causa problemas. As fórmulas podem ser escritas também utilizando várias linhas, e aí usar menos parênteses. Ou seja, na lógica de predicados, temos também a mesma ideia de simplificação da escrita das fórmulas. E para fazê-lo, podemos considerar também ordem de precedência entre os conectivos. Isso, é claro, possibilita a simplificação da escrita das fórmulas. Veja a definição da ordem de precedência dos conectivos da lógica de predicados.
Na lógica de predicados, a ordem de precedência dos conectivos é a seguinte: maior precedência, a negação; precedência intermediária superior, o para todo e o existe; precedência intermediária inferior, o implica, o se somente se; e precedência inferior, o e o e. Observe que a única diferença aqui do caso da lógica de predicados para a lógica proposicional é que aqui estamos considerando o para todo e o existe. Então, nessas condições, essa fórmula, que não possui parênteses, ao considerar os parênteses, nós a escrevemos assim. Isso significa dizer o quê? Primeiro, consideramos o não. Negamos esse átomo. Em seguida, consideramos os quantificadores. Esse quantificador existe. Esse quantificador existe aqui. Depois, esse quantificador universal com essa parte à frente. Aí sim, na sequência, consideramos esse implica e depois consideramos esse e, essa conjunção. Ou seja, seguindo essa ordem de precedência, colocamos esses parênteses. Como na lógica proposicional, temos elementos sintáticos das fórmulas que são caracterizados. Por exemplo, a ideia de subtermo, subfórmula, subexpressão. Observe que subatmo não temos. Não existe esse conceito na lógica de predicados, porque átomo é isso, é a ideia do menor, daquilo que é pequeno, da menor sentença que pode ser interpretada como sendo verdadeira ou falsa. Mas temos subtermos, subfórmulas, subexpressões. Veja a definição. Os elementos a seguir definem as partes de um termo ou fórmulas de E. Nessas primeiras três regras, definimos o que é um subtermo. Um subtermo é um pedaço de termo que é termo. Por exemplo, se E é x, então a variável x é um subtermo de E. Se E é esse termo, então ele próprio e todos os TIs são subtermos dele. Se T1 é um subtermo de T2 e T2 é um subtermo de E, então T1 é um subtermo de E. Das regras 4 até a 8, definimos o que é subfórmula. Subfórmula é um pedaço de fórmula que é fórmula. Ou seja, tudo ocorre mais ou menos como na lógica proposicional. Temos aqui a negação, os outros conectivos e assim por diante. H, nesse caso, é uma subfórmula desse todo. Aqui, essas partes, H e G, são subfórmulas do todo. Quando aparecem os conectivos para todo e existe, as quantificações, nesse caso, por exemplo, H e a própria fórmula são subfórmulas de E, e E é essa fórmula. Se E é essa fórmula, existe H, então ela própria, o todo e o H são subfórmulas de E. Finalmente, se H1 é subfórmula de H2 e H2 é subfórmula de E, então H1 é subfórmula de E. Conclusão. Essas primeiras duas partes, estamos dizendo de uma maneira simplificada que subtermo é pedaço de termo que é termo e subfórmula é pedaço de fórmula que é fórmula. Por fim, temos a noção de subexpressão. Olha, todo subtermo ou subfórmula é também uma subexpressão, ou seja, subexpressão é um pedaço de expressão que é expressão. Como a ideia de subtermo, subfórmula e subexpressão são análogas à ideia de subfórmula lá da lógica proposicional, a ideia de comprimento na lógica de predicados também é análoga. Veja a definição. Dada uma fórmula H da lógica de predicados, o seu comprimento, denominado por comp H, é definido assim.
É uma definição recursiva análoga àquela que temos na lógica proposicional. E ela calcula o comprimento recursivamente. Da regra 1 até a regra 6, tudo ocorre como na lógica proposicional. O que muda são essas duas regras finais, 7 e 8. Olha, o comprimento de um paratodo XG é 1 mais o comprimento de G, porque o paratodo é um conectivo. E o comprimento de existe XG é 1 mais o comprimento de G, porque o existe é um conectivo. Então, conforme essa definição, para calcular o comprimento de uma fórmula como essa, o que fazemos é simplesmente contar o número de conectivos e o número de átomos. Isso é novo. Na lógica de predicados, um átomo é um objeto que tem comprimento igual a 1. Ou seja, se H é um átomo, então o comprimento de H é 1. Átomo é coisa pequena, é coisa de comprimento igual a 1. Então, essa fórmula é uma fórmula cujo comprimento é 6. E o cálculo desse comprimento é feito de maneira recursiva usando essa definição, de forma análoga àquilo que temos na lógica proposicional. Nesse ponto do nosso curso, estamos definindo elementos sintáticos. O que significa isso? Olha, definimos o alfabeto, termos, átomos, fórmulas, estamos falando sobre os conectivos, estamos falando sobre comprimento, estamos falando sobre subtermo, subfórmula, subexpressão, tudo isso são conceitos sintáticos. É claro que tudo fica muito mais interessante quando a gente passa a considerar o que tais coisas significam, o que é a semântica dessas coisas. Entretanto, para definir a semântica, precisamos inicialmente entender a sintaxe. E é exatamente o que estamos fazendo por enquanto.